Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um conteúdo sobre tarô e astrologia. Se você não me conhece, meu nome é Letícia Torga, eu sou taróloga, astróloga e professora dessas duas artes de autoconhecimento e hoje eu vim fazer um review de mais um dos meus baralhos de tarô. Aliás, esse baralho é bem especial porque foi o meu primeiro. Claro que tem algumas questões relacionadas a isso, justamente por ter sido o meu primeiro, mas o meu primeiro baralho de tarô veio nessa caixa gigantesca. Eu comprei numa livraria, ele está em francês, eu comprei numa livraria de uma cidadezinha chamada Bromont, no Quebec, no Canadá. E na época eu tinha muito pouco conhecimento sobre o tarô, então já tem algumas questões relacionadas a esse review aqui, mas de uma maneira geral é um tarô que tem toda uma questão simbólica e afetiva para mim, justamente por ter sido o meu primeiro. Antes de continuar, se você estiver me escutando e não estiver me vendo, então você não está vendo, né, o que eu vou te mostrar aqui, a caixa que eu vou abrir, não tem problema, você pode sempre voltar no conteúdo, seja no YouTube, seja no Instagram, onde eu também publico em vídeo, também no Facebook. Mas se você estiver só escutando, se você estiver malhando, pedalando, correndo, dirigindo, enfim, se você estiver numa plataforma de áudio, não tem problema, é só um review de um baralho de tarô que eu quero trazer para você. E claro, toda vez que eu faço esse conteúdo, eu tento trazer um pouquinho de conhecimento junto com o review. Então, como eu falei, essa foi a minha primeira caixa de tarô, né? Uma caixa bem grandona que eu comprei. Hoje eu tenho consciência de que tem uma série de questões envolvidas nela. Por exemplo, eu dei a sorte, vamos dizer assim, de ter comprado um tarô do Rider-Waite-Smith, né? As cartas são todas baseadas cópias fiéis do Rider-Waite-Smith, mas em nenhum lugar dessa caixa ele fala isso, né? Então aqui a gente não tem o nome nem do Arthur Edward Waite, nem da Pamela Colman Smith, que foi a ilustradora. Ele não tem um nome, inclusive, né? O nome da caixa vem Apprenez à tirer les cartes du tarot, né? E foi criado pela Spice Box. Mas de uma maneira geral, eu gosto muito dele por ele ser preto. Eu particularmente já tenho outros tarôs de cor preta que eu gosto mais do que esse aqui, mas por conta dessa questão afetiva eu guardo ele comigo. Então, essa caixa ela vem com um manual de instruções, uma pochetezinha para as cartas, né, um saquinho para as cartas e as 78 cartas, como eu falei, da Spice Box. O que a gente vê aqui atrás, de novo, ele não tem nenhuma informação sobre os autores, né, sobre a ilustradora, o próprio Arthur Edward Waite. Aqui a gente ainda vê o preço que eu paguei na época, foi $23 canadenses. Comprei, como eu falei, numa livraria, reciclável, enfim, ele foi criado em Richmond, em BC, British Columbia, né, na Colômbia Britânica, no Canadá. E aí eu vou abrir essa caixa para te mostrar o que tem dentro. Na época, ela tinha, ela tem aquele imazinho aqui, né? Na época, ela tinha uma caixinha de papelão para guardar as coisas sem se mexer, mas eu tirei ela, então ela tá aqui balançando. Deixa eu tirar aqui, só para mostrar por dentro, porque a qualidade dele é muito legal. Então, ele tem aqui esse envelopinho e aqui tem o livretinho. Deixa eu puxar ele aqui. E aqui tem o fundo da caixa, né, com os 4 elementos desenhados e o rei, a rainha de espadas no fundo. Então o livrinho também tem várias informações super interessantes. O livrinho é bem bacana, confesso. Se eu não me engano, eu até sublinhei coisas nele na época. Olha que engraçado, ele traz as cartas ilustradas, né, tradicionais da Pamela Colman Smith. Vamos ver se ele fala alguma coisa, já tem bastante tempo que eu li. Não fala que... bom, ele é um tarô de 2017, fabricado na China. Aqui ele fala Rider-Waite, e criado pela artista Pamela Colman Smith. Então aqui dentro ele tem, né, os créditos, os devidos créditos. E aí ele começa a falar sobre um apanhado geral. Enfim, ele tem esses quadrinhos desse lado, esses quadrinhos aqui que traz informações sobre as cartas. E traz, claro... primeiro ele fala de tiragens. Então ele mostra aqui possíveis tiragens que a gente pode fazer, passado, presente e futuro, cruz celta. E aí ele entra na descrição dos arcanos maiores, com a fotinho de cada carta. E depois a descrição dos arcanos menores. Realmente tem uma coisinha sublinhadinha aqui, mas bem pouquinho. Deixa eu ver o que tem. E aqui no final ele mostra todas essas cartas que eu vou mostrar pra você. Então, particularmente, um dos motivos pelos quais eu guardo ele, como eu falei, é porque ele foi meu primeiro, mas também por causa da qualidade das cartas, que é muito boa. Então, ele veio com esse saco de veludo, cordinhas douradinhas, meio mostarda, e aí aqui dentro a gente puxa as 78 cartas,
que tem essa imagem atrás, que eu acho super bonita, com a lua e com a roda do tarô. Então, ele é fácil de embaralhar, ele tem uma gramatura bem bacana, ele é, como a gente diz, lustrado, né? O papel lustrado, então ele é meio plastificado, ele dá a sensação de ser plastificado. E o interessante é que os arcanos maiores, eles são sempre dourado, com essa tendência mais do roxinho, que aqui está só nas tacinhas da temperança, e o branco. E o preto claro no fundo. Então, todas as cartas que são arcanos maiores têm essa cor mais violeta. E todos, ó, eu tô aqui mais nos arcanos maiores. Quando a gente vai para os arcanos menores, aliás, aqui a gente continua na justiça, a roda da fortuna, acho que aqui eu tô mais nos arcanos maiores. Quando a gente vai para os arcanos da corte, a gente tem o amarelo, né? E nos arcanos menores também. Então, ao invés dele usar o roxinho, ele usa esse tom mais amarelado. Eu gosto muito desse tom de dourado, né? Desse fio dourado que ele tem tanto ao redor da carta quanto também aqui, mas em muitos momentos quando eu vou fotografar as cartas, sobretudo para clientes em consultas, ele dificulta um pouquinho a leitura e é um baralho em francês, né? Então, esse é o meu Spice Box, né? Apprenez à tirer les cartes du tarot. Eu acredito que ele venda online pela Amazon, enfim. As minhas cartas estão todas embaralhadas aqui porque eu usei ele há pouco tempo. Mas esse aqui é o meu review desse meu primeiro. Olha que legal. Quando a gente fala do ouro, a gente usa esse tom mais amarelado. Quando a gente fala de copas, a gente usa esse tom mais alaranjado. Quando a gente fala de espadas, mais acinzentado. E quando a gente usa o paus mais esverdeado. É assim que ele criou essa nomenclatura. Eu sempre falei dele sendo roxinho, branco, preto e dourado, mas na verdade o roxo é a cor utilizada nos arcanos maiores, o amarelo em ouros, o laranja em copas, cinza em espadas e o verde em paus. Então, essa é a minha breve review desse tarô, né? Então, como eu falei, eu particularmente gosto dele, acho que ainda vou guardar ele por um tempo aqui comigo. Eu gosto muito desse verso, dessa carta. E claro, tem um valor simbólico e sentimental por ter sido o meu primeiro tarô. Então, se você curtiu esse conteúdo, se você gosta de ver reviews de tarô, se você gosta de ver as cartas, saber como que eu trabalho, conhecer toda a minha coleção de tarôs, é só dar um like, deixar um comentário para que eu possa continuar desenvolvendo conteúdos como esse para você. E a gente se vê no próximo conteúdo. Tchau, tchau!